Toda honra e glória seja dado a Deus e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre todos vós e a graça do amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o Eterno, possa reinar dentro dos vossos corações. E, irmãos, hoje novamente encontro-me aqui para ler um trecho da Palavra de Deus, a qual o Senhor me tem iluminado. Gostaria de pedir para os irmãos dar o seu like e também se inscrever no canal. E não esqueça o seu like, nós precisamos muito de vocês, irmãos, os novos inscritos, para que o Evangelho, para que as palavras de Deus possam chegar mais distantes, irmãos. Eu sei que existem canais muito maiores do que esse, mas eu peço uma forcinha para os irmãos humildemente, para que nós possamos levar o Evangelho, a Palavra de Deus, a outras pessoas, a outros lugares, irmãos, e o nome de Deus será glorificado por isso, porque você também fará parte desse trabalho, cooperando ou de uma forma ou de outra, você está fazendo parte desse trabalho, irmãos. Nós temos um trabalho espiritual que nós fazemos. Nós, quero deixar claro, eu falo muito sobre prédios de igreja, nós não somos contra nada, irmão, apenas nós explicamos aquilo que nós sentimos. Isso não quer dizer que às vezes eu não vou numa denominação, eu não vou em outra, não é isso, irmão, certo? Mas a minha forma de pensar é que talvez possa não coincidir, cada um tem um direito e uma liberdade de se expressar, não é, irmãos? Então, possa não coincidir com a forma do outro, mas em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar irmanados, independente de formas de pensamentos, porque se nós estivermos irmanados, somos todos irmãos em Cristo Jesus, independente de denominação ou de ideologia de pensamentos, porque o que nos une, o que nos iguala é Jesus Cristo, não é nele que nós temos que estar congregados. Quem se reúne em Cristo Jesus, ele está numa unidade, porque Cristo nos ensinou, irmãos, né, que nós temos que estar unidos, e isso é o que nós temos aprendido das Santas Escrituras, não unido com coisas que desagradam a Deus ou com denominações que pregam um outro tipo de evangelho, não, mas com aqueles que aonde for pregam a verdade, pregam Jesus Cristo, que se não deixam corromper, irmãos, para que não entre heresias no meio do povo. Então agora, irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus no livro, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, irmãos. Nós vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura no versículo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, capítulo 3, versículo 16 da segunda carta a Timóteo. Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Somente até aqui. Amém. Estou lendo na tradução de King James, irmãos. Irmãos, aqui nós percebemos que o apóstolo estava deixando claro para Timóteo, irmãos, que o homem ele seria doutrinado ou aprenderia da palavra de Deus. Quer dizer, aprender da palavra de Deus, às vezes Deus se usa de um outro homem, mas não quer dizer que é aquele homem que está te ensinando. É a palavra de Deus
através daquele instrumento, porque nós somos como instrumentos, irmãos, cada um de nós. E Deus não faz exceção de pessoas, Ele usa de quem Ele quer, correto? Há uma expressão que se usa em alguns lugares que não é correta. Vamos na igreja, a igreja vai nos ensinar hoje. A igreja vai nos ensinar, a igreja não ensina ninguém, irmão. A igreja vai para aprender. A igreja somos nós. O lugar que nós se reunimos é uma casa de oração, que obviamente, pelo costume que se durante séculos e anos foi mudando essa forma de se chamar a casa de oração e começou a se chamar igreja. Porém, a palavra mais correta, que cabe mais, seria casa de oração. Por quê? É uma casa que nós vamos, que a igreja vai se reunir para orar. Orar a quem? A Deus, para cultuar a Deus. Então, não é necessariamente uma igreja, como se fosse um templo, vamos dizer assim. Porque essa palavra templo, irmãos, ela dá uma impressão que nós estamos no Velho Testamento e que nós estamos dentro daquele templo lá de Jerusalém que foi destruído já, irmãos, há muito tempo, e que agora estão querendo fazer um novo templo. Os irmãos terem uma ideia, só houve templo mesmo, que é realmente templo, só houve 2, materialmente falando, só houve 2 até hoje, que era considerado por Deus templo, só houve 2. Um foi destruído, né? Depois foi reconstruído no templo de Herodes, quando o Império Romano estava em Jerusalém, e depois ele foi destruído e ficou destruído. E hoje, aonde era o templo de Jerusalém, tem o Domo da Rocha, onde foi construída uma mesquita muçulmana. Mas os judeus querem reconstruir o templo, que seria o terceiro templo, certo, irmãos? Então, quando nós falamos o templo aqui, dá uma impressão que, entende, irmãos? Aí você, mas é um templo. Irmãos, é uma casa de oração feita de tijolo, entendeu? Feita de pedra, feita de madeira, enfim. O templo do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no nosso coração. Então, o templo do Espírito Santo somos nós hoje. Por isso que o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Na porta da onde? Do nosso coração. Aí você vai pensar, bom, como? O coração é do tamanho de um punho? Sim, mas isso tem um significado espiritual, irmão. Quando você... O coração ali é uma palavra, vamos dizer assim, simbólica. Porque quando o Senhor pede o coração, Ele está pedindo a tua vida, a tua personalidade, o teu caráter, o teu ser, a tua maneira de ser, a tua maneira de viver. Ele quer estar e participar na tua vida, como um guia, como um conselheiro, como um amigo e principalmente como salvador da tua alma. Mas você precisa abrir para Ele a tua vida, você tem que entregar a Ele o teu coração. E também depois você precisa aprender. Aprender aonde? Numa igreja. Mas aonde é a igreja? Numa casa de oração. Por quê? Porque onde se nessa casa tiver 4, 5, 10, é uma igreja. Por quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas houve então mexeram nisso aí, na história, colocando o nome de igreja num templo de pedra, e que na verdade nem é templo, numa casa de oração. Você pode ver que quando o Senhor Jesus foi ao templo, Ele também não chamou nem aquele templo de templo.
quando ele foi expulsar os cambistas que estavam na porta do templo de Jerusalém, ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração por todos os povos, e vós as tendes feitos covins de ladrões e salteadores. Ali o Senhor estava mostrando que o Senhor Jesus ia ser o templo, porque ele mesmo disse: eu destruo esse templo em 3 dias, depois de 3 dias eu edifico ele. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de si próprio, o Senhor Jesus, porque ele foi morto, crucificado, e depois no 3º dia ele ressuscitou. Então hoje o nosso templo, a nossa morada, a nossa comunhão tem que estar com Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo nós nos reunimos. A nossa reunião agora é em Jesus Cristo. A igreja agora se reúne em Jesus Cristo. Mas os homens, irmãos, têm denominações. Não sou contra eles terem denominações. Porém, o que está causando o problema nesses últimos dias, irmão, antigamente não era assim, mas nós estamos vendo agora nos últimos dias que está existindo uma vaidade muito grande em determinadas denominações. Não venha pensar que eu sou retrógrado, ou que eu estou dizendo que não pode ter denominação. Isso é um problema de cada um. Eu mesmo vou em algumas denominações quando sou convidado, quando eu sinto comunhão de ir, certo, irmãos? Mas eu não me sinto de estar debaixo de nenhum CNPJ, de nenhuma denominação. Eu quero servir a Deus reunido em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde Deus preparar. É logicamente que se Deus prepara um grupo grande, nós vamos ter que arrumar um lugar para nós se reunirmos, mas nós não vamos chamar aquele lugar de igreja. A igreja é o povo que está lá dentro. Ali apenas é um lugar. Se nós se reunimos ali um dia, 2 ou 3, e nós tivermos que sair, nós arrumamos outro lugar, certo, irmãos? Mas a igreja de Cristo é aquela que se reúne em Cristo. Por isso eu tenho uma palavra que se usa hoje, que se fala desigrejado. Ora, irmão, porque eu não vou numa denominação, eu não sou desigrejado, porque eu estou congregado em Cristo Jesus. A minha reunião é com Cristo Jesus. Se vir aqui 5, 6, 7 irmãos na minha casa, eu faço um culto aqui. Certo, irmão? Se eu for na casa de alguém, ou alguém me convida, ou tem um espaço, uma garagem, um lugar, eu faço o culto. Se é um salão enorme, eu faço o culto ali, como já fiz. Irmãos, até a ordenação. Fiz a ordenação numa sala que cabia 200 pessoas, mas não era uma igreja, assim, no sentido prédio. Era uma sala que era usado para eventos. E nós fazíamos culto ali. Certo, irmãos? E depois Deus preparou, sim, uma casa de oração, num lugar próprio. Aí alguém pode dizer, mas é a mesma coisa. Não, irmãos, o sentido da palavra muda toda o contexto. Porque se eu falar igreja, dá a impressão que aquele prédio que ficou ali é a igreja. E aquele prédio não é igreja, é só um lugar que nós se reunimos. Aquele prédio, ele deixa de ser igreja quando a igreja não está lá dentro. Entende, irmãos? É assim a minha concepção, você pode pensar de outra forma. Não tem problema nenhum. Por isso, irmão, temos que tomar cuidado para nós não sermos enganados, para nós não passarmos, sermos enganados, irmãos. E dentro desse engano, dentro dessa denominação, muitas das vezes, como você quer fazer parte de uma denominação, você não quer fazer, ou você quer fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ou você quer fazer parte de uma denominação. Aí é diferente. Mas eu sou dessa denominação porque essa denominação é a igreja de Cristo. Mas será mesmo? Se ela fosse igreja de Cristo, ela teria comunhão com a outra igreja. Porque Cristo não pode ser dividido. Então, se você está numa denominação que não aceita a outra denominação por motivos de liturgia, vamos supor, aqui eu dou o ósculo, lá não dá. Aqui eu faço o culto assim. Eu oro primeiro e depois eu canto o hino. Ou eu oro a primeira oração e depois abro o culto e depois canto o hino.
Lá não, é diferente. Por causa desses detalhes, deixa de ter comunhão com aquela igreja, porque você tem uma formalidade de culto, uma maneira de cultuar diferente daquela. Isso, irmãos, traz o quê? Uma divisão. Uma divisão. Ah, não, eu gosto daquela igreja porque lá o culto é feito assim. Não, eu gosto daquela igreja porque o culto lá é feito assim. Eu gosto dali porque o culto é feito assim. Então, irmãos, nós deveríamos ser abertos. É claro que não com doutrinas de prosperidade, doutrinas de coisas que para nós não trazem edificação. Mas nós deveríamos ser abertos no sentido, se você foi batizado lá em nome, conforme o mandamento de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que você indo para outra igreja, e se diz igreja, e se diz ligada em Cristo, você tem que se batizar de novo? E de repente você ouve uma pregação dentro daquela denominação, que nós não podemos desprezar os irmãos daquela outra denominação, porque eles também vão ser salvos. Ora, se eles vão ser salvos, por que é que eles precisam se rebatizar de novo? Fica uma pergunta. Eu já escutei pregações em uma denominação, irmão, e o servo de Deus que estava pregando a palavra, ele pregou assim, que nós não devemos desprezar as outras denominações, ele pregou certo, e que não é só nós que vamos ser salvos, tem pessoas de outras denominações que vão se salvar. Agora eu faço uma pergunta, se uma pessoa de outra denominação for nessa denominação e querer tomar a ceia, ela pode? Ah, aqui não pode, por que não pode? O servo de Deus não pregou que eles vão ser salvos? Quem é a cabeça daquela igreja? Não é Jesus Cristo? E quem é? Nós estamos congregados em quem? Congregados debaixo de um CNPJ ou congregados em Cristo? Então, irmãos, vejamos aí a mentira que é contada em determinadas denominações e nós acreditamos muitas das vezes nessas mentiras. E não adianta falar, porque a pessoa quando está com a mente cauterizada, ela não aprende. E hoje o Senhor está dizendo, nós temos que aprender pela inspiração de Deus através da Escritura e da doutrina da Escritura. E através da doutrina da Escritura, nós somos aperfeiçoados para uma boa obra. É claro, se nós temos Jesus Cristo, somos doutrinados pela Escritura, nós vamos praticar boas obras, porque a Escritura não nos manda fazer más obras. Quando nós temos divisão, quando nós achamos que a nossa denominação, vou fazer um prédio aqui maior do que aquele, e às vezes existem divisões até mesmo dentro da própria denominação. Dissensões, heresias e etc, etc. Eu não estou falando aqui, irmão, de uma denominação só. Eu estou falando de todas. Nós temos que acordar enquanto há tempo, irmãos. Não é tempo mais de nós ficar com essas briguinhas internas. É tempo de nós revermos os conceitos, conversarmos, se reunirmos para conversarmos, para ver se dá uma forma de rever esses conceitos. Porque, irmão, se você acaba de pregar que aquele irmão lá, daquela igreja, vai ser salvo porque ele creu em Jesus Cristo, mas se ele chega na tua igreja ele tem que batizar de novo, então você mentiu em cima do púlpito para a igreja inteira. E agora? Como é que fica essa situação? Vamos meditar nisso, irmãos. Então, que nós venhamos ter cuidado para não sermos enganados e não entrarmos numa situação que nem nós não poderemos conseguir carregar o fardo. Guarde essa pregação, que o nome de Deus seja em eterno glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém e amém.